Cuidado com a hipocrisia. O que é hipocrisia e o que é ser hipócrita, né? Quando é que corremos o risco de sermos hipócritas? Bom, somos hipócritas quando falamos uma coisa e não fazemos, né? Quando falamos uma coisa e fazemos outra, ou quando falamos que fazemos uma coisa e não fazemos. Nessas situações aí, nós somos hipócritas. Na verdade, o nome mais simples para isso é somos mentirosos, somos falsos, né? Somos levados pelas situações, pela turma. Quando eu era criança, o nome para isso era Maria vai com as outras, né? A gente falava isso. E nessas situações assim que nós somos hipócritas, nós geralmente estamos envolvidos com outras pessoas, nós causamos peso a outras pessoas por causa da nossa hipocrisia, causamos males por causa da nossa hipocrisia, né? Somos falsos, né? Por causa da nossa hipocrisia, e quando somos falsos nós causamos prejuízos. Não somos verdadeiros, não amamos, né? Não vivemos em comunidade, não ajudamos as pessoas. Mas às vezes eu desenho para você uma vida de santidade, uma vida de perfeição, que nem eu consigo viver, e se eu faço isso, eu sou hipócrita e prejudico você, porque tento te levar para um caminho impossível. Se eu não considero, por exemplo, eu que sou cristão, se eu não considero a graça de Deus, se eu não considero a justificação pela fé, se eu não considero o que Jesus fez na minha vida, e começo a falar para você que você tem que guardar todas as leis, todos os mandamentos, que Deus vai julgar cada centímetro da sua vida, eu causo um peso na sua vida que nem eu carrego. E na história da Bíblia, Jesus sempre critica os religiosos justamente por isso, por causarem um peso, um fardo que nem esses religiosos conseguem carregar, mas impõem esse fardo, esse peso sobre as pessoas. E Jesus critica isso e diz que isso é hipocrisia. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Gálatas, seguindo a nossa leitura aqui da Bíblia 365, a nossa porção do Novo Testamento chegou da carta aos Gálatas, nós vimos o capítulo 1 e hoje iniciamos o capítulo 2. No capítulo 2, o apóstolo Paulo conta, né, que ele foi a Jerusalém e que os apóstolos constataram que o evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus, que ele foi chamado para pregar o evangelho de Jesus, a salvação pela graça de Jesus, da mesma forma com que Pedro foi chamado para pregar lá para os judeus, ele foi chamado para pregar para os gentios. Conhecemos a história de que Paulo e Barnabé são chamados, separados para saírem, né, anunciando, viajando, pregando o evangelho da salvação. E agora falando sobre esse evangelho, Paulo está contando para os irmãos aqui da Galácia que lá em Antioquia, Pedro teve uma conduta reprovável, uma conduta errada. Lá, Pedro foi hipócrita. E quando Pedro foi hipócrita, outros cristãos passaram a ser hipócritas, praticar a mesma hipocrisia de Pedro. E a gente vê que deve tomar cuidado com a hipocrisia, porque a hipocrisia é contagiante, né? Um faz, outro faz também, outro faz também. O que é que Paulo critica? Ele diz que teve que se opor abertamente a Pedro, no versículo 11, olha. Mas Pedro veio a Antioquia. Quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. O que é muito errado? Quando Pedro chegou lá, ele se assentava com os irmãos de lá que não eram judeus, que não eram circuncidados, e comia. O que para um judeu da tradição não se pode fazer. Mas por que Pedro comia com eles? Porque reconhecia que eles eram irmãos na fé, que eles criam em Jesus Cristo e que eram justificados pela fé e não pela circuncisão. O apóstolo Paulo gasta um bom tempo, inclusive na carta aos Romanos, mostrando que a fé de Abraão, antes de ter circuncisão, era o que justificava Abraão. É justificado pela fé no Deus Salvador, e não pelos rituais, pela circuncisão, pelas tradições, seja pelo que for. Pedro sabia disso, né? E não obrigava que os irmãos que aceitavam a Cristo
seguissem as tradições judaicas. A igreja discutiu isso em Jerusalém, mas chegou a essa conclusão. O apóstolo Paulo anunciava a fé em Jesus Cristo, anunciava o evangelho que nós vimos ontem aqui, que ele pregava aos Gálatas, e Pedro também entendia isso e vivia com os irmãos, perfeita harmonia. Dali a pouco começou a chegar em Antioquia alguns irmãos da tradição judaica, alguns irmãos mais santos. E aí Pedro mudou o comportamento com os irmãos da igreja. Pedro deixou de se assentar com os irmãos de lá, com os incircuncisos, e começou a se assentar apenas com os judeus tradicionais mais santos, seguidores da lei, guardiões dos mandamentos. E quando Barnabé viu isso, já seguiu Pedro e outras pessoas começaram a fazer o mesmo. E a hipocrisia de Pedro foi contagiante e causou uma divisão na igreja, porque alguns então eram mais dignos do que outros. O que é que acontece na igreja quando nós nos achamos melhores ou pertencentes a um grupo melhor, quando achamos que outras pessoas não são dignas de estar conosco, são inferiores a nós, não podem pertencer ao nosso grupo? Sabe o que acontece? Nós nos esquecemos do Evangelho. Porque quando você se põe num grupo e acha que é melhor, você esqueceu do que nós vimos ontem aqui, de que Jesus morreu justamente por causa dos nossos pecados. Isso somos nós, os pecadores. Esses somos nós. Nós somos os pecadores, que só somos salvos pela obra de Jesus. E temos acesso a isso pela fé em Jesus, que o Espírito Santo gera na nossa vida. Não porque somos bons, não porque cumprimos os mandamentos, não porque somos os guardiões da lei e da tradição, de jeito nenhum. Quando nos esquecemos do Evangelho, nos tornamos hipócritas. E Paulo confronta Pedro aqui falando para ele: você se esqueceu do Evangelho? Você acha que esse grupo, essa religião, essa tradição, esse comportamento aí que esse grupo faz vai salvar vocês? Vocês acham que são melhores que os outros? Então Paulo usa a palavra hipócrita. Ele fala: a hipocrisia de Pedro começou a ser imitada por outros no versículo 13, até mesmo Barnabé se deixou levar. Por quê? Olha o que ele disse no versículo 12. Porque ele estava com medo daqueles amigos de Tiago, com medo de ser julgado por ser irmãos daquelas pessoas que não eram tão santas na visão dos amigos de Tiago. Com medo do julgamento, ele pratica uma atitude que Paulo chama aqui de hipocrisia. Olha o que Paulo diz para ele no versículo 14. Se você é judeu de nascimento e vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses irmãos gentios a viverem como judeus? Se você descobriu pela graça que você é salvo não pelo cumprimento da lei, por que agora você vai querer obrigar os outros a cumprirem a lei? Se você foi encontrado pelo amor, por que você vai rejeitar outros que foram encontrados pelo mesmo amor? Se você é salvo de graça, como você vai rejeitar outros que são salvos pela mesma graça? Meus queridos, cuidado com a hipocrisia. Quando eu começo a me achar melhor do que alguém, do que um grupo, se eu causo uma separação, uma divisão, falo: olha, meu grupinho é melhor, minha turminha é mais santa, eu estou praticando hipocrisia e eu me esqueci do Evangelho. O Evangelho que é a notícia de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, cumprindo o que Deus havia pré-determinado desde a fundação do mundo. Não se esqueça do Evangelho. Não se esqueça de que eu e você somos pecadores e que somos salvos pela graça de Deus. E que esse Evangelho nos una. Porque quando tiramos o Evangelho, todo o resto nos separa. Que Deus abençoe você. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Peço a Deus que nos una através da palavra dele, através da notícia do Evangelho, que possamos ser irmãos cada dia mais próximos, que caminhemos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Antes de ir embora, verifica se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo e volta amanhã, porque todo dia nós temos um vídeo aqui comentando a nossa leitura, seguindo aqui a sequência da Bíblia 365. Né? Então fique ao som das maritacas e eu vejo você amanhã, se Deus quiser. Deus te guarde, até lá.
Não se esqueça do Evangelho. Não se esqueça de que eu e você somos pecadores e que somos salvos pela graça de Deus. E que esse Evangelho nos una. Porque quando tiramos o Evangelho, todo o resto nos separa.